Olá, estudante da nossa disciplina de comunicação criativa. Chegamos na nossa aula 4 e nós já aprendemos bastante conteúdo. Tivemos aí uma explanação muito extensa, né, daquilo que é comunicação criativa, de como nós podemos compreendê-la. E nesta aula de hoje, nessa última aula, nós iremos ver, né, como de fato a comunicação criativa funciona a partir de alguns materiais, de algumas produções, né? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns cases que são importantíssimos para que vocês tenham realmente essa visualização, né, de como é que a comunicação criativa pode ser útil no seu cotidiano, sobretudo no contexto mais comunicacional, mais publicitário, ligado ali às questões de marketing, estratégia. E isso não significa que você precisa ser um profissional do mercado, mas quando você compreende como funciona essa estruturação do mercado, da publicidade, fica muito mais fácil até de você entender aquilo que é a publicidade, aquilo que o conteúdo está passando para você, né? Então, nesta aula de hoje, nós teremos esse conteúdo sendo abordado. Vou passar aqui para vocês as nossas metas de aprendizagem. Então, como metas de aprendizagem para essa aula, nós iremos apresentar campanhas de comunicação que têm a criatividade como ponto norteador, identificar os principais diferenciais criativos destas campanhas e analisar conteúdos publicitários a partir da criatividade e inovação nos diversos contextos. Então, separei aqui algumas produções para vocês, né? Não são apenas campanhas, mas são produções que vão desde produtos sendo criados, a campanhas promocionais, a itens do mercado que estão sendo lançados, a personalização de espaços públicos, seja a partir de iniciativa pública ou privada, e também questões de responsabilidade social. Então, vocês vão ver que, de fato, a gente pode aplicar a comunicação criativa de diversas formas, de diversas maneiras, tá certo? Então, vou começar aqui compartilhando com vocês alguns conteúdos. Primeiro, vamos falar sobre essa criação de produtos. E daí eu trago para vocês, para falar sobre a criação de produtos, uma campanha, uma produção da Heineken, na qual esteve criando uma câmera analógica, que foi exclusiva para alguns consumidores. Então, olha só, a Heineken, que é uma empresa de cerveja, de bebidas, criou uma câmera analógica para distribuir para alguns de seus consumidores através de uma promoção. E por que que a Heineken criou essa campanha? A justificativa da Heineken é que muitas vezes nos momentos de diversão, de descontração, quando as pessoas estão bebendo, estão festejando, elas acabam perdendo muito tempo ligadas ali ao celular, né, com a desculpa de que estão fazendo fotos e vídeos, mas acabam se entretendo com a internet, com as redes sociais. E daí o objetivo da Heineken é, agora você tem uma câmera analógica. Então você vai pegar essa câmera analógica e registrar os seus momentos autênticos. Seus momentos de maneira mais espontânea, de maneira mais orgânica, que de fato traga essa sociabilidade, né? Foi dos pontos que a campanha Social of Socials, né, que a Heineken trouxe aí, é justamente de fato de você se desconectar dessas questões mais digitais, de redes sociais, para sociabilizar com as pessoas, né? Ter ali uma relação mais social mesmo e aproveitar a festa, aproveitar o momento, né? Então a pessoa fica com a desculpa de que precisa registrar os momentos, e daí ela dá uma câmera analógica para dizer, olha, aqui você tem a câmera analógica, você vai ter uma forma muito mais, digamos que orgânica mesmo. Tá procurando uma palavra aqui mais interessante para dizer, no sentido de ser algo natural, algo mais até mesmo antigo, né? Porque até há muitos anos atrás não se existia uma câmera, né, digital como se existe hoje, que traz várias funcionalidades, e daí depois veio os celulares, né? E interligou com as questões de internet, de redes sociais, né? E daí a câmera se tornou um segundo plano, né? E agora a Henrique, com essa promoção, ela traz a câmera analógica para um primeiro plano mesmo, né? Para um ponto de destaque. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a câmera, que inclusive tá belíssima, né? Assim, eu queria muito uma câmera dessa para mim. Vou me inscrever na promoção, inclusive porque é uma promoção vigente, tá certo, gente? Então, a promoção ela tá acontecendo agora de novembro de 2025 até o mês de janeiro de 2026. Então, as pessoas precisam, elas podem se candidatar, né, digamos assim, na promoção,
se cadastrar através do website da Heineken e concorrer a algumas dessas câmeras que estarão sendo sorteadas, se não me engano, semanalmente, né? Se você tiver mais interesse sobre, você pode dar uma pesquisada, e se reiterar mais sobre as informações. Mas olha só esse produto. Um produto que é totalmente interessante, né? Que tem uma utilidade, né? Não apenas para momentos de festa, diversão, descontração, mas até para o dia a dia, né? Das pessoas para registrar momentos importantes no formato de câmera que vem ali com a marca da Heineken, né? Então a pessoa, querendo ou não, vai levar a marca da Heineken no pescoço ali. Está sendo meio que um objeto, né, publicitário também, juntamente com o produto, dando essa utilidade realmente para o objeto e para aquilo que ele está produzindo, que está compartilhando ali. E daí uma outra campanha, né, uma outra produção que eu trago para vocês, dessa vez foi da Netflix. Foi. Dessa vez foi da Netflix, que ela lançou o Stranger Things, né, que é uma série, né, da Netflix mesmo, dessa vez em formato de áudio com videocassete, com fita cassete, né, na verdade. A série ela também traz algumas questões nostálgicas, né, ali mais de experiência mesmo. E daí a Netflix, quando propõe essa produção no formato de fita cassete, ela também volta para aquilo de rememorar, né, questões, momentos que já foram vividos, formas de se ter experiências, né, que não são mais as experiências atuais, né? Então, criada em parceria com a agência VML Thailand, a experiência sonora inspirada nos anos 80 revisita as temporadas 1 a 4 e permite que fãs relembrem cada reviravolta, emoção e momento, embalado por sintetizadores antes da grande conclusão. Então, olha só, tem um diferencial aí da produção no formato de áudio, né? Uma outra experiência que se tem diferente daquilo que já é compartilhado no formato de vídeo, né? Então, é uma outra forma de você olhar para a série, olhar para a produção e entender que a Netflix é uma marca que consegue dialogar também de uma outra maneira, né? Estando aí, né, de acordo com o contexto da própria série até, né? De ser algo ali mais antigo, de outros anos. Então, olha só que bacana, que coisa bonita também, né? Tem aí a série, a fita toda personalizada da série. Tem aí uma forma, né, de você utilizar a fita, né, o aparelho da fita cassete, o fone de ouvido. Então, existe toda uma experiência. E, claro, tematizada para a própria série, com as cores, com a identidade visual, com a marca, né, trazendo novamente esse reforço visual que é importante, né? Então, o objeto, o produto, ele contextualiza muito para aquilo que a série, a produção audiovisual quer falar. Então, é uma outra forma de você também ver como a comunicação pode ser realizada de maneira criativa, porque isso são formas de se comunicar, né? Seja através da câmera, seja através eh, da fita cassete, e você pode se comunicar também com as pessoas. E daí nós temos aqui a promoção, né, da Kibon. Né? A Kibon, ela pegou ali uma figura muito emblemática dos anos mais atuais, né? Principalmente depois das redes sociais, com o surgimento de memes, né? Ela ganhou fama também, já era famosa, né, através das produções televisivas, mas ganhou fama nas redes sociais por ser um verdadeiro meme ambulante, né, que é a Narcisa. E a Kibon lançou uma promoção, Que Loucura de Kibon com Narcisa, e vai sortear R$ 1 milhão, né? O Que Loucura de Que Bom tem muito a ver com o Que Loucura que a própria Narcisa fala, né? O bordão da personagem, da pessoa da Narcisa, né? E daí, se vocês forem lembrar aquilo que a gente já estudou algumas aulas atrás, sobre a questão de promotores de marca, sobre influenciadores de marca, né? Todas essas distinções, a figura da Narcisa, ela se caracteriza muito aí a partir dessa campanha nos dois lados, né? Tanto como uma influenciadora, como também como uma embaixadora de marketing. Quando ela é escolhida para estar aí numa campanha promocional da Que Bom, tendo o Que Loucura, que é o seu próprio bordão, ligado à própria marca da Que Bom, né? Que também tem o Que, né? Que é o KI ali sendo utilizado, nós temos, né, essa ligação muito criativa, né, em algo tão, de certa forma, simples, né? A campanha, ela reforça o espírito descontraído de narrativas, loucos por que bom,
que vem marcando o verão da marca com novos sabores, ativações e ações de alto impacto. E para dar vida ao clima exagerado e divertido que define a promoção, a Que Bom escolheu a Narcisa como protagonista dessa promoção. Então aqui está o banner da promoção, olha aí a figura da Narcisa com seu sorrisão aberto, né? Que isso é realmente bem natural dela e ela quer compartilhar isso, né? Que loucura, que sabor que é estar aqui com a Que Bom, e essa Que Bom é essa marca, esse que, né, todo que ela sempre compartilha, né? A forma com que ela se comunica, a própria linguagem dela. E daí a promoção vai estar embalada, vai estar realmente em volta através de algo mais promocional, querendo trazer o público, né, a comprar, né, cada vez mais o produto da Kibon. E dessa vez, né, o consumidor, né, ele vai ter a mesma memória, voltando às questões nostálgicas, né, de antigamente, porque antigamente marcas como Kibon e outras marcas, até mesmo de picolés e sorvetes, elas já tinham ações promocionais que eram assim, de achar algo, né, no palito, principalmente, né? Então a Kibon ela volta com isso novamente, de você achar o sorvete premiado, achar o picolé premiado, e ganhar algo. Então, é muito bacana porque as pessoas elas vão comprar já na expectativa de será que veio aqui? Será que não vem? Normalmente nos palitos vem a marca, vem alguma frase. E daí é justamente isso, né? Você ganhou algo, sabe? Então, é uma outra forma também de você olhar para as ações promocionais, porque volta aquilo que já foi um dia, mas de maneira mais inovadora, trazendo a personagem que está ligada ao digital, né? Então, tem todas essas questões que também são importantes de serem tratadas, né? E considerarmos também como uma comunicação criativa. E daí eu trago também o reforço de marca promovido pela marca Heinz, né, a marca de maionese Heinz. A Heinz ela provocou rivais com o conceito mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Criada pela David, a campanha apresenta o conceito: quem prova maionese Heinz não volta atrás e aposta no humor a brincar com o termo mais ou menos, né? Maio de maionese e menos por vir menos do que o que deveria vir na embalagem, né? A expressão é usada para retratar maioneses que perdem espaço na geladeira depois que o consumidor experimenta um Heinz, né? Então, o consumidor que escolhe a marca ele não vai voltar atrás, como o próprio conceito está trazendo, né? Então ela meio que criou ali uma briga de rivais, né? Colocando produtos lado a lado. Então ela pegou ali uma embalagem muito parecida com um de alguns outros concorrentes, né? E trouxe uma linguagem também para se comunicar, né? Então nós temos ali, né, a raiz no lado, sendo o produto da marca, né, estando bem completinho, inclusive cheio de maionese até a boca do pote, né, como se fala popularmente. E daí no outro lado nós temos um produto, né, que pode ser aí qualquer outra marca com a nomenclatura, né, mais ou menos, e até com ovo ali, né, que é um produto base da maionese, né, sendo destacado. Mas o objetivo dessa comunicação, né, que de fato tem uma peça principal sendo um vídeo, né, eu não consigo trazer aqui esse vídeo, mas tem um vídeo e vocês podem pesquisar também mais na internet, é mostrar que a raiz ela supera tudo, tanto a quantidade, quanto a qualidade, quanto a embalagem, tudo na raiz é melhor. E por isso quem prova a raiz não volta atrás, né? Então tem essa questão aí. É uma ação muito mais promocional que ela meio que reforça também, né, os atributos da marca, né, se mostrando como uma marca diferente e até se colocando diante dos seus concorrentes. Mas que é muito interessante a gente trazer também para cá, porque a gente costuma ver esse tipo de campanhas, de produções acontecendo rotineiramente, sobretudo com marcas de hambúrguer, né? Então nós temos aí McDonald's, Burger King, Bob's, que criam umas revanches ali, né? De umas rivalidades, vez ou outra em algumas campanhas, né? E uma joga para o lado, outra joga para o outro, e daí todas querem ser, né, o melhor hambúrguer, né? Então a Raiz, ela basicamente está criando essa mesma proposta, né? Só que em um outro nicho agora da maionese, né? Então a gente pode também ver essa aplicação aí. E daí nós temos aqui a marca Yoki, né, com uma ação promocional. A Yoki, ela criou uma pipoca, dessas pipocas de micro-ondas, que já tem uma embalagenzinha ali, né, toda diferenciada. Ela criou uma pipoca da série Stranger Things, né, que eu trouxe alguns slides anteriores, né, com a série da Netflix, com um sabor misterioso e o efeito congelante. Então, olha só.
Quem vai comprar uma pipoca com sabor misterioso e efeito congelante? Muito provavelmente todos os fãs de Stranger Things que gostam de ter ali visualmente produtos que caracterizam a marca, né? Então a Yoki e a Netflix se uniram novamente para lançar a pipoca temática de Stranger Things em edição limitada. A pipoca ela possui cobertura inovadora do mundo invertido e embalagem com Demogorgon em destaque, né? Então, vou mostrar para vocês aqui o produto. Olha só, como é a embalagem, né? Muda completamente aquilo que a Yoki já traz na sua rotina, né? Que é a pipoca ali como primeiro plano e tal. E daí ela traz agora uma embalagem com a marca, né? Stranger Things, o personagem da marca também. E as características da própria pipoca, né? A pipoca cobertura do mundo invertido. Então aí tem uma imagem, né, da pipoca que tem até um certo caramelozinho, né? Eu acho que é uma espécie de caramelo com efeito congelante. Ele pinta a língua e tem o sabor misterioso. Então, né, a pipoca tá prometendo muito. E é bacana ter esses produtos assim promocionais, porque é algo que a gente conhece desde sempre, né? Eu imagino que você em algum momento chegou no mercado, olhou para a prateleira e tinha, eita, isso aqui, ó, determinada marca, sabe? A gente é muito acostumado, por exemplo, a consumir cereais, né? Cereais, aqueles cereais de chocolate e tal, né? Que vem com personagens, antigamente vinham até com brinquedos mesmo, né? Hoje em dia só vem com a embalagem mesmo, caracterizada, mas vem ali, né, com algo temático. E tem outros produtos também do mercado, sobretudo esses produtos que têm um consumo mais rápido mesmo, né? Que de alguma forma podem ser ligados ao entretenimento, né? A, a, a rotina do dia a dia, né? Que não seja um produto essencial, né? Como a pipoca, um cereal e coisas nesse sentido. Mas é algo muito comum, que a gente vê com muita facilidade no mercado, né? E daí é importante a gente ver que as marcas elas estão sempre se agregando de algo que está em alta, né? Então a série ela está lançando uma nova temporada, está sendo extremamente falada nas redes sociais, e daí, né, a marca ela faz esse tipo de campanha para que se torne também falada, para que seja comentada, para que as pessoas postem, consumindo o produto enquanto assistem às séries. São os objetivos que as marcas pensam ao pensar, né, sobre isso. E daí destaca não apenas a série, mas sobretudo a marca, né? Porque a marca é quem está promovendo, por mais que a série esteja em alta, né? Então é uma das estratégias que são ainda, né, extremamente eficazes para uma comunicação, né? A gente vai chamar isso de uma comunicação criativa mais tradicional. E daí falando ainda na Netflix, né, que a Netflix é uma marca que está sempre, né, dialogando aí com essas questões mais contemporâneas, né, pensando em inovação, em criatividade, ela promoveu uma verdadeira experiência de marca que leva o público, né, a um mundo invertido lá em Londres com a ajuda da inteligência artificial. Então, olha só, algo que é extremamente debatido contemporaneamente, que vocês estão estudando também nessa disciplina, que é a inteligência artificial, é colocada em xeque, né, em tema, de uma forma com que seja de fato útil, né, com algumas criações publicitárias e até mesmo visuais sobre essa temática do mundo invertido, né? Então a Netflix ela promoveu, né, ela criou essa experiência como mundo invertido, tendo aí a ajuda da inteligência artificial, né? Então a intervenção ela utiliza a inteligência artificial para criar imagens hiperrealistas que simulam a invasão da dimensão paralela em locais emblemáticos da cidade, como o metrô de Londres e a frente do Palácio de Buckingham. Então, olha só, né, como a Netflix ela consegue pensar nessas questões. Então, olha só o que ela pôde criar, né, através de uma imagem. Isso aí é uma imagem, gente. Isso aí é um ônibus adesivado na parede, né? Não é algo realmente, né, sendo promovido ali, né, sendo criado. Colocaram um ônibus ali de fato. Não, é uma imagem que foi criada através de uma inteligência artificial e está sendo ali, né, adesivado no metrô. Então, olha só que loucura, né? A gente imagina quando ao ver de longe assim, por ser uma imagem tridimensional, né? A gente fica realmente até meio que surpreso, né? Mas é inovador, são questões inovadoras, porque chama a atenção, surpreende o público quando vê aquilo ali.
Dificilmente alguém vai passar por um metrô, por exemplo, e ver essa imagem aí do ônibus sendo, de certa forma, engolido por uma cratera na parede e ignorar, né? As pessoas elas vão olhar de alguma maneira ali, nem que seja por 5 segundos, e vão virar, né? Da mesma forma, essa mão aí, né, no chão, né, como um monumento que está como se fosse uma espécie de vulcão sendo aberto, né? Com uma cratera de fogo ali, e a pessoa tirando foto, como se fosse algo extremamente simples, quando na verdade não é, né? É algo que não faz parte da nossa realidade, que não faz parte desse mundo, mas que está sendo criado para comunicar algo, para comunicar algum produto, né? Que nesse caso é da Netflix. E daí nós temos, né, nessa outra imagem aí do lado esquerdo, uma ligação do desenho, né, nas duas imagens, na verdade, né, que basicamente o espelhamento faz completar a cena de fundo, né? Então, olha só que bacana também, né? Dependendo do ângulo que você visualiza essa imagem, né, essa produção, você entende que ela basicamente está complementando aquilo que já existe no físico, né? Então seria uma produção ali digital, né? Que é a ligação do físico com o digital. O digital porque está sendo espelhado, é uma tela, né? Que está projetando algo. É, E daí nós temos o físico, que é o próprio espaço sendo ocupado, né? Então tem aí algumas técnicas que são utilizadas, como as questões artísticas mesmo de ocupação, né? Trazendo o uso da inteligência artificial para esse contexto e fazendo com que todo mundo fique surpreso, né? Com aquilo que está sendo compartilhado, com aquilo é, que o público tá vindo, né, a mostrar. Então, eu achei extremamente bacana essas produções assim, né, porque nos leva, né, visualmente, né, o nosso imaginário para uma outra dimensão, para um outro lugar mesmo, né, a partir dessa experiência. E daí eu acredito que para finalizar, eu trago aqui também uma campanha, só que dessa vez de responsabilidade social, promovida pelo metrô de São Paulo, né? Então, olha só, o metrô de São Paulo, né, que atua ali no meio público, pôde promover uma campanha de responsabilidade social para falar sobre os assentos preferenciais. Então, o metrô de São Paulo mudou a lógica dos assentos preferenciais. Ao trocar a cor das placas e reposicionar o símbolo do assento preferencial, o metrô faz com que ele volte a ser notado. Por lei, 10% dos assentos devem ser reservados para pessoas com prioridade, mas o metrô oferece mais lugares do que o mínimo exigido nessa característica de assento preferencial. Essa é uma questão que realmente vem sendo muito discutida, porque a gente leva em consideração tanto a lei, quanto o bom senso, quanto o respeito, né, quanto a inclusão, que são questões extremamente importantes para o nosso convívio na sociedade, né? Por mais que exista uma lei que diz que 10% dos assentos devem ser reservados para pessoas com prioridade, se você chega hoje num metrô, num ônibus, e você é uma pessoa, né, que tem uma prioridade, né, seja por gestação, por deficiência, por idade, você vai realmente ter uma necessidade, né, ali de sentar num lugar, né? E se todos os lugares estiverem ocupados, os lugares preferenciais, o que é que acontece? As pessoas elas precisam ter um senso, né, de responsabilidade social, de empatia para ceder o lugar para essas pessoas, mesmo que esse lugar não seja sinalizado como um lugar obrigatório, né? Isso todo mundo meio que sabe, mas na prática não exerce. E daí ele chegou, né, com esse adesivo que normalmente a gente já encontra esses adesivos de prioridade nos ônibus, né, sinalizando aquilo que é prioridade, aquilo que não é. E daí o adesivo vai vir, né, com assentos preferenciais. Durante o mês da gentileza, lembramos, quando todos os assentos estão ocupados, todos os assentos são preferenciais. Seja gentil. Então, a marca ela não ressaltou aqui, né? O metrô não ressaltou 10%. Ela ressaltou todos. Seja gentil, ceda o lugar, né? Então, é basicamente isso que ela está querendo trazer, né? Daí ela não coloca ali as imagens que normalmente vem, né? De quem tem direito, né? Mas ela coloca as setas, né? Indicando que todos, para todos os lados que você olhar, né? Você vai entender que os lugares que tem aí devem ser cedidos para as pessoas, né? Com a necessidade, né? De ter esse acesso preferencial, né? Então, o público é convidado, né, a exercer essa gentileza. Por mais que venha ali como informação de algo regulamentado, né, como esse adesivo, que ele segue até a estética, né, do adesivo tradicional, do adesivo regulamentado, mas ele traz uma outra mensagem, né, ele traz um outro objetivo. E a pessoa, quando ela olha para esse adesivo, ela vai, gente, alguma coisa mudou. Ela vai lá ler
Epa, peraí, né? Pesa na consciência primeiro, depois ela vai lá e cede o lugar, né? Então é uma comunicação simples, uma comunicação cotidiana, mas que reforça uma estratégia, né, que é extremamente importante, né, de ser trazida, de ser colocada em pauta, né? E daí o metrô, né, entendeu o seu espaço, né, o seu lugar e criou essa comunicação. E daí nós entendemos que comunicações, campanhas, produções publicitárias podem realmente dialogar com o fator da criatividade no nosso contexto. E é consumindo esses materiais, é olhando para tudo, todo esse mundo de uma maneira realmente mais sistemática, né? Que nós conseguimos entender onde a criatividade está, né? Quando nós abrimos de fato nossos olhos. E o convite dessa disciplina é entendermos como a comunicação funciona, através das produções, através da técnica, mas também através da experiência. Então, aqui vocês tiveram agora, né, nessa aula, uma experiência de olhar para as campanhas, de visualizar formas de exercer a criatividade através da comunicação. Mas o nosso convite, através dessa disciplina, é para que você possa imergir no seu cotidiano e experienciar produções de comunicação que sejam criativas. Ao seu redor, você vai conseguir visualizar produções criativas. Então, é visualizando que você vai criar experiências, né? Então, como eu trago aqui nessa frase, a experiência ela promove a criatividade, que muda o nosso cotidiano. Né? O nosso cotidiano é mudado a partir da nossa experiência. Então, quando nós passamos a experienciar a criatividade e a comunicação, nós passamos a produzir um novo olhar sobre tudo isso e que vai mudar o nosso cotidiano, a nossa forma de enxergar o mundo. Então, a experiência ela promove a criatividade que muda o nosso cotidiano e nos faz enxergar o mundo de uma nova forma. Eu espero que a partir dessas aulas, a partir daquilo que a gente estudou nessa disciplina, você tenha de fato eh, aberto os seus olhos para experienciar o seu cotidiano, o seu contexto e enxergar o mundo de nova forma, visualizando a comunicação como uma excelente estratégia criativa, todas as ferramentas que nós estudamos como ferramentas de esboço realmente, de prática da criatividade, e que você possa colocar tudo isso em prática no seu cotidiano enquanto profissional, cientista da criatividade. Eu te desejo bons estudos, que você possa realmente finalizar essa disciplina com muito êxito. Agradeço por acompanhar até aqui e me coloco à disposição, para ajudar naquilo que for necessário. Espero que você tenha aprendido comigo e nós nos encontramos em breve. Até mais.